Salve senhoras, senhores e afins, meu nome é Ruach e eu trago a vocês hoje mais uma breve palavra que veio ao meu coração. Senti de falar sobre um homem que admiro muito e quero partilhar com vocês um pouco dessa admiração. Leremos então o versículo 1 do capítulo 1 da epístola do mesmo, o apóstolo Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Obviamente, quem escreveu essa epístola não foi um dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Para entender melhor de quem eu estou falando, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Se a gente for analisar essa passagem corretamente, Tiago estava diante de homens muito importantes nos primeiros anos do cristianismo. Homens como Pedro, Paulo e Barnabé. E eles o ouviram atentamente e acataram suas palavras. Tiago era nada mais nada menos que o líder da primeira igreja cristã da história, em Jerusalém. Em Atos capítulo 12, Pedro, após ser resgatado da prisão por um anjo, manda comunicar a ele, Tiago, sua libertação. Paulo, no capítulo 2 de sua epístola aos Gálatas, refere-se a ele antes de Pedro e João, em sua lista das colunas em Jerusalém. Vários anos depois desse acontecimento, quando Paulo levou para os pobres de Jerusalém a coleta de diversas igrejas, os delegados de cada igreja colocaram as ofertas aos pés de Tiago. Em sua época, havia tantas lendas sobre sua piedade que ele é lembrado como Tiago o Justo. Ele era, sem dúvida, um homem muito usado por Deus, líder de um movimento crescente, alguém de oração, e ele era exemplo de um homem sábio, sereno e sincero seguidor de Jesus Cristo. Martinho Lutero não deu muito destaque a esse homem fantástico durante a Reforma Protestante, o que talvez explique o fato de ele ter sido tão marginalizado, até mesmo nos dias de hoje. Mas sua história fantástica não deve jamais ser desprezada, não só pelos anos dourados de seu ministério, mas principalmente pelo começo de sua vida. Ele era irmão de Jesus, sim, o nosso Cristo Jesus. Ambos cresceram juntos, viveram na mesma casa, comiam na mesma mesa, aprenderam com o mesmo pai o ofício de construtor. Teriam tido por isso mais oportunidades educacionais do que um camponês comum. E a carta de Tiago, redigida muitos anos depois, é um dos melhores exemplos de grego literário do Novo Testamento. Alguns estudiosos defendem que Tiago era mais velho, fruto do primeiro casamento de seu pai, José. Outros defendem que ele também era filho de Maria, sendo, obviamente, o mais novo. Nosso tempo é muito curto para entrar nesse mérito, então vamos seguir adiante. O fato é que, enquanto Jesus teve uma vida humana, Tiago observava seu comportamento e, por mais que fosse exemplar, não cria na sua divindade. Mesmo quando ele viu seu ministério aflorar, mudar a vida de muitas pessoas e finalmente viu seu irmão ser perseguido e morto. Creio eu que nem assim ele chegou a crer. Creio que foi esse fato relatado pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3, 4 e 7, que mudou tudo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Jesus teve várias aparições após sua ressurreição. Algumas ficaram famosas especialmente, mas a sua aparição a Tiago passa batido como algo banal, mas pelo contrário, é muito profundo. A Bíblia não diz o que aconteceu nesse encontro, porém, isso com certeza causou um grande impacto sobre Tiago. Afinal, ele saiu do nível de um irmão enlutado para um fiel gigante na liderança do cristianismo primitivo. Chegou a presidir o Concílio de Jerusalém, o primeiro da era cristã, que tratou de algumas questões polêmicas quanto aos costumes dos judeus, se deveriam ser exigidos ou não dos gentios que se convertessem ao cristianismo. Há 3 lições que eu quero tirar dessa biografia impressionante. A primeira
é que hoje em dia se propaga muito que um crente verdadeiro não deve ser um agente secreto, que tem que ser luz onde estiver e que todos devem respeitá-lo. Eu discordo em parte. A palavra de Deus diz que Jesus crescia sendo admirado pelas pessoas ao seu redor, mas ainda assim, apesar de seu bom testemunho, mesmo com seus milagres e suas palavras de sabedoria, seus irmãos não criam nele, talvez nem sua própria mãe. E Jesus teve vários irmãos e irmãs, e Tiago, sendo um deles, provavelmente o respeitava, mas tinha vergonha dele e não tinha fé o bastante para segui-lo, tanto que não participou em nada do chamado dele. Ser cristão e mostrar isso com nossos atos e palavras é necessário sim, mas é um mito que isso vai nos afastar da reprovação das pessoas, das perseguições, das dores do mundo. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro que a fé verdadeira mais separa as pessoas de nós do que nos une a elas, e isso nos leva à segunda lição. Lembra-se da palavra do semeador? A semente nem sempre cai em boa terra. Mas não é só lançar a semente, temos que regar. Com nossos atos fazemos justamente o contrário na maior parte do tempo. E eu não estou falando das coisas consideradas grandes como bebidas, prostituição e ganância, mas de coisas que consideramos pequenas, mas que o mundo observa e nos reprova, mesmo que ele nem nos diga, como as piadinhas mundanas que contamos, a nossa ira incontida, nossa língua ferina, nossa indiferença com algumas pessoas, nossos gostos seculares por músicas, filmes, jogos. Hoje em dia, os cristãos estão muito modernos e não percebem que assim eles estão impedindo o Espírito Santo de regar o coração das pessoas com a água da vida. Cabe a ele, o Espírito Santo, mostrar ao mundo esse Jesus que o mundo trata com tanta banalidade, para que as pessoas vejam que ele é muito mais que um ser humano, mas o Filho de Deus, como Tiago viu, quando teve, enfim, o seu encontro, não mais com o seu irmão, mas o seu Deus. Enfim, a terceira lição nos mostra o quanto um encontro genuíno com Deus pode mudar uma vida, antes fadada às futilidades comuns do dia a dia, a um caminhar contínuo e sobrenatural com esse Jesus maravilhoso. É uma grande mudança. Eu fico imaginando como teria sido esse encontro quando Tiago se viu como pecador, indigno, arrependido por ter estado o tempo todo diante do seu Messias e não ter enxergado. Imagino Jesus o abraçando e mostrando ao seu irmão, seu discípulo, seu servo amado o futuro e deixando o passado para trás, como fizeram com Tomé, com Pedro, com Paulo e bilhões de indivíduos mundo afora. Aos nossos olhos pode parecer que a vida que levamos não tem tanta importância diante de Deus, mas aí cabe a você entender que a santificação pode ser um processo muito lento, doloroso, cheio de renúncias, mas tudo isso perde a importância quando estamos diante daquele que apaga nossas transgressões e faz superabundar a graça onde abundou o pecado. E mesmo que nessa vida a gente não alcance feitos tão grandiosos como Tiago, é bom lembrar que a vida não acaba aqui. Aliás, é apenas o começo, e do outro lado é tudo imprevisível, podemos apenas imaginar. É bom lembrar que o encontro que Tiago teve com Jesus mudou sua fé, mas também mudou sua vida. Parece redundância, mas observe, ele poderia ter sido um homem bem-sucedido, ter sido um cidadão eminente, ter morrido e ter sido esquecido, mas ele preferiu uma vida de riscos. Morreu entre 62 e 64 depois de Cristo, apedrejado por seus perseguidores, rogando a Deus que ele perdoasse seus assassinos, e ainda pediu aos seus seguidores que em seu ossuário gravassem a seguinte frase: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tamanha honra que ele sentia por ser irmão de sangue de seu Salvador. E esse final de vida não está gravado na Bíblia, mas está registrado na história, comprovada cientificamente. O link está na descrição do vídeo, se você quiser conferir. Amados, andar com Deus não é tão simples quanto parece. Nem é complicado. Na verdade, Jesus tem uma forma específica de se encontrar com cada um de nós, porque Ele conhece nosso chamado e só a Ele pertence nosso destino. Andar com Ele é uma aventura, Ele é o caminho. Então, como Tiago, vale a pena deixar Ele te levar. Como o próprio apóstolo declara num de meus versículos prediletos: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Paz.